A Magalu perdeu 3 bilhões de reais em um plano que deveria transformá-la na Amazon brasileira, mas acabou virando um dos maiores exemplos de como crescer rápido demais pode destruir até mesmo gigantes do varejo. Estamos falando de uma empresa que chegou a valer mais de 30 bilhões de reais na bolsa, que tinha fila de clientes nas portas, que era sinônimo de eletrodoméstico no Brasil inteiro e que em poucos anos viu seu valor despencar, suas ações derretendo e um prejuízo tão brutal que obrigou a companhia a recuar, fechar lojas, demitir milhares de pessoas e repensar tudo. Para entender como uma operação tão sólida, tão tradicional, tão respeitada conseguiu perder tanto dinheiro tentando ser o que não era, você precisa voltar comigo ao momento exato em que a Magalu decidiu que ser grande não era mais suficiente. Durante décadas, o Magazine Luiza foi aquela loja que você conhecia. Estava na sua cidade, vendia geladeira, fogão, televisão, móveis, com aquelas vendedoras uniformizadas, crediário facilitado, entrega garantida. Era varejo físico clássico, consolidado, previsível. A empresa sabia exatamente quem era seu cliente, conhecia cada região, entendia o poder de compra das famílias brasileiras e construiu um império em cima disso. Lucro constante, expansão medida, marca forte. Mas aí chegaram os anos 2010 e o mundo digital começou a explodir. Mercado Livre crescendo, Amazon ameaçando entrar com força, startups de e-commerce levantando milhões, todo mundo falando em disrupção, transformação digital, marketplace, inteligência artificial. E a Magalu percebeu que precisava reagir. Só que em vez de adaptar seu modelo com cautela, a empresa decidiu virar outra coisa. Decidiu competir de frente com gigantes que nasceram digitais, que operavam com margens apertadas, que queimavam dinheiro para ganhar mercado. E foi nessa decisão, nessa corrida desesperada para não ficar para trás, que começou o desastre. A estratégia parecia brilhante no papel. A Magalu ia se transformar em um super app, um ecossistema completo onde você compraria de tudo, pagaria contas, contrataria serviços, faria empréstimos, tudo dentro da plataforma. Ia ser a empresa de tecnologia mais valiosa do Brasil, ia ter o maior marketplace do país, ia dominar o varejo online. Para isso, a companhia começou uma onda de aquisições agressivas. Comprou startups, plataformas de pagamento, empresas de logística, sites especializados. Cada trimestre vinha um novo anúncio. Netshoes comprada por quase 200 milhões de dólares. Estante virtual, Hubify, Stock, Kabum. A lista não parava de crescer. E o mercado aplaudia. As ações subiam, analistas elogiavam a visão estratégica. Todo mundo achava que a Magalu tinha entendido o jogo. Mas por baixo dessa narrativa de sucesso, uma verdade incômoda começava a se formar. A empresa estava gastando muito mais rápido do que conseguia integrar, do que conseguia gerar retorno, do que conseguia sustentar. Porque aqui está o detalhe que ninguém quis enxergar na época. Comprar empresas é fácil quando você tem crédito e o mercado está otimista. O difícil é fazer essas empresas trabalharem juntas, é cortar custos duplicados, é manter as equipes motivadas, é não perder o DNA do que funcionava. A Magalu começou a operar como se fosse 10 empresas diferentes, tentando fingir que eram uma só. Cada aquisição vinha com sua própria cultura, sua própria plataforma tecnológica, seus próprios processos. Integrar isso tudo exigia tempo, dinheiro, planejamento, mas a pressão era outra. O mercado queria crescimento de receita, queria números cada vez maiores, queria provar que a transformação digital estava dando certo. Então a empresa acelerou mais. Abriu centros de distribuição gigantescos, contratou milhares de pessoas, investiu pesado em tecnologia, em marketing, em operações que demoravam anos para amadurecer. E enquanto a receita até subia, a lucratividade despencava. Porque vender mais não significa ganhar mais quando cada venda custa caro demais para acontecer. Veja bem, o modelo de marketplace tem uma lógica brutal. Você precisa de escala absurda para começar a lucrar. A Amazon levou décadas queimando bilhões até virar lucrativa de verdade. Mercado Livre construiu infraestrutura ao longo de 20 anos. Essas empresas tinham tempo, tinham investidores pacientes, tinham uma visão de longo prazo. A Magalu, por outro lado, era uma varejista tradicional tentando se reinventar em velocidade máxima, com o mercado brasileiro em crise, com inflação subindo, com juros explodindo, com concorrência cada vez mais agressiva. E tinha um problema adicional que poucos perceberam. A empresa estava competindo consigo mesma. As lojas físicas, que sempre foram o coração do negócio, começaram a brigar com o online pelos mesmos clientes.
Não havia sinergia real. Havia canibalização. Um cliente que comprava pela internet era um cliente que deixava de ir na loja. E manter os dois canais operando com força total significava custos duplicados, margens menores, complexidade operacional sem precedentes. Então chegou 2021 e o cenário começou a mudar. Durante a pandemia, todo mundo achou que o e-commerce ia explodir para sempre. As ações da Magalu chegaram a valer mais de R$ 25. A empresa era tratada como a grande vencedora da transformação digital brasileira. Mas aí o mundo reabriu. As pessoas voltaram para as lojas físicas. O crescimento do online desacelerou. E de repente aquela estrutura gigantesca que a Magalu tinha construído virou um peso morto. Centros de distribuição subutilizados, equipes inchadas, tecnologia cara que não entregava o retorno prometido. E o pior, as aquisições que tinham custado bilhões não estavam performando. Netshoes continuava sangrando dinheiro. Outras plataformas não conseguiam se integrar direito ao ecossistema. O Super App nunca decolou de verdade. E enquanto isso, a concorrência não dava trégua. Mercado Livre continuava dominando. A Amazon finalmente começava a apertar. E pequenos players digitais roubavam nichos específicos com operações muito mais enxutas. A reviravolta veio em 2022. A Magalu anunciou um prejuízo de quase R$ 2 bilhões no ano. 2 bilhões. Uma empresa que sempre teve lucro sólido, que pagava dividendos, que era exemplo de gestão, de repente afundada em vermelho. As ações despencaram. Investidores fugiram. Analistas que antes elogiavam começaram a questionar tudo. E em 2023, o buraco ficou ainda mais fundo. Mais R$ 1,5 bilhão de prejuízo. No total, R$ 3 bilhões evaporados em uma estratégia que deveria ter transformado a empresa, mas que acabou quase destruindo o que havia sido construído em décadas. E aí veio a parte mais dolorosa, o recuo. A Magalu começou a fechar lojas, cortou milhares de empregos, desacelerou investimentos, pausou aquisições, reavaliou toda a operação. A narrativa mudou completamente. Não era mais sobre ser a Amazon brasileira. Era sobre sobreviver, sobre voltar ao básico, sobre recuperar a rentabilidade. Mas o que realmente aconteceu aqui? Porque esse não é só um caso de má sorte ou timing ruim. É um caso clássico de uma empresa que confundiu movimento com progresso, que trocou identidade por ambição, que acreditou que crescimento a qualquer custo era a única resposta possível. A Magalu tinha um modelo que funcionava, tinha uma base de clientes leais, tinha conhecimento profundo do varejo brasileiro. Podia ter usado tudo isso para crescer de forma sustentável no digital, construindo pontes entre físico e online, aproveitando a capilaridade das lojas, criando uma experiência omnichannel de verdade. Mas em vez disso, entrou em pânico, viu o mundo mudando e achou que a única saída era se transformar completamente, imediatamente, sem olhar para trás. E teve outro erro fatal que precisa ser dito. A empresa subestimou o custo da complexidade. Cada aquisição, cada nova vertical, cada novo serviço adicionava camadas de gestão, de tecnologia, de operações que exigiam coordenação perfeita. Mas coordenação perfeita não se compra, não se implementa da noite para o dia. Exige cultura, processos maduros, liderança alinhada, tempo para testar e ajustar. A Magalu achou que podia pular essas etapas. Achou que bastava ter capital, ter vontade, ter uma visão ambiciosa. Mas negócios não funcionam assim. Especialmente no varejo, onde margem é apertada, onde cada centavo conta, onde eficiência operacional é literalmente a diferença entre lucro e prejuízo. E quando você tenta escalar rápido demais sem ter a base consolidada, o resultado é exatamente o que a gente viu: caos, desperdício, perda de foco e, no final, um buraco financeiro de R$ 3 bilhões. Agora, com o benefício da retrospectiva, fica fácil apontar os erros. Mas na época, a pressão era real. O mercado cobrava, concorrentes avançavam, investidores queriam crescimento, e a Magalu fez o que muitas empresas fazem quando se sentem ameaçadas. Reagiu com medo em vez de estratégia. Tentou ser tudo para todos. Perdeu a clareza sobre quem era e o que realmente sabia fazer bem. E pagou o preço mais alto que uma empresa pode pagar, que não é só financeiro, mas também de reputação, de confiança, de moral interna. Porque quando você perde bilhões tentando uma transformação radical, não é só o balanço que sofre, é a equipe inteira que questiona se valeu a pena. São os clientes que ficam confusos sobre o que esperar da marca. São os investidores que perdem a fé na capacidade de gestão. E tem uma lição brutal aqui, que vale para qualquer negócio, de qualquer tamanho.
Crescimento não é sinônimo de sucesso. Crescer pelo crescimento, sem rentabilidade, sem sustentabilidade, sem um modelo claro de como aquilo vai gerar valor no longo prazo, é receita para desastre. Você pode enganar o mercado por um tempo, pode ter manchetes bonitas, pode ver suas ações subirem, mas eventualmente a conta chega. E quando chega, ela vem com juros. A Magalu gastou 3 bilhões aprendendo isso da pior forma possível. 3 bilhões que poderiam ter sido usados para fortalecer o que funcionava, para inovar com cuidado, para construir vantagens competitivas reais, em vez de tentar imitar modelos que não se encaixavam na sua realidade. A segunda lição é sobre identidade. Quando uma empresa perde noção de quem ela é, quando tenta virar algo completamente diferente sem respeitar sua própria história, sua própria cultura, suas próprias competências, ela se coloca em risco mortal. A Magalu era boa em varejo físico, era boa em entender o consumidor brasileiro de baixa e média renda, era boa em logística regional, em crediário, em atendimento humanizado. Tudo isso poderia ter sido a base para uma transformação digital sólida, diferenciada, sustentável. Mas em vez de construir em cima dos pontos fortes, a empresa tentou copiar um modelo americano, de empresas que operam em contextos completamente diferentes, com estruturas de capital diferentes, com expectativas de retorno diferentes. E pagou caro por isso. A terceira lição, e talvez a mais importante, é sobre velocidade versus solidez. Fazer as coisas rápido é tentador, especialmente quando você vê concorrentes avançando, quando o mercado está eufórico, quando todo mundo está falando em disrupção. Mas velocidade sem fundação é só desespero disfarçado. Empresas que crescem de forma sustentável são aquelas que testam, aprendem, ajustam e só então escalam. São aquelas que têm a disciplina de dizer não para oportunidades que não fazem sentido, mesmo quando todo mundo está dizendo sim. São aquelas que entendem que construir um negócio duradouro é uma maratona, não uma corrida de 100 metros. A Magalu esqueceu disso. E 3 bilhões de reais depois, teve que reaprender da forma mais dolorosa. No fim, o caso da Magalu não é uma história de vilões ou de incompetência. É uma história de pressão, de medo, de ambição legítima que foi executada de forma errada. É sobre como até empresas excelentes podem tomar decisões desastrosas quando perdem o norte, quando deixam o mercado ditar o ritmo, em vez de confiarem na própria estratégia. Porque a verdade é que a Magalu não precisava ser a Amazon. Não precisava ter o maior marketplace do Brasil. Não precisava competir em todas as frentes ao mesmo tempo. Precisava ser a melhor versão de si mesma, aproveitando décadas de conhecimento e relacionamento com o cliente brasileiro, para construir algo único, algo verdadeiramente sustentável. Mas escolheu o caminho oposto. E hoje, enquanto tenta se reconstruir, enquanto fecha feridas e reconquista credibilidade, carrega consigo uma das lições mais caras da história recente do varejo brasileiro. Crescer rápido demais não é coragem, é imprudência. E no final, não foram fatores externos que custaram 3 bilhões à Magalu. Foi uma sequência de decisões internas, tomadas sob pressão, sem a paciência necessária para construir algo realmente sólido. E esse é o tipo de erro que nenhuma empresa, por maior que seja, pode se dar ao luxo de cometer 2 vezes.